Olha, esse é um assunto muito importante. A pauta da anistia conseguiu mais um apoio. Desta vez, Michel Temer defendeu que o judiciário revise as condenações de até 17 anos de prisão. Na avaliação do ex-presidente, esse debate poderia contribuir para a pacificação do país e evitar que o Brasil fosse destruído pela radicalização. O MDBista se manifestou ainda sobre o inquérito das fake news, defendendo o fim das apurações e pediu que o judiciário busque o meio-termo e o diálogo. Chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila, já conectado. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você, excelente semana. Nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, a gente tem observado um aumento no número de figuras do universo político que se manifestam no sentido de propor alguma saída, alguma solução para o imbróglio que envolve as condenações das pessoas que se envolveram naqueles atos de depredação do 8 de janeiro. Muitos entendem que sim, há distorções, que houve exagero em algum momento e que talvez essa fosse uma saída, né? Revisar as penas, inclusive tese defendida pelo ex-presidente Michel Temer. Já trouxemos aqui informações que vão no mesmo sentido. Jacques Wagner, José Múcio Monteiro e agora o ex-presidente Michel Temer. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Bom, para aqueles que assiduamente escutam e ouvem os pingos nos is, sabem a minha posição desde o início, defendendo a anistia para os manifestantes do dia 8 de janeiro, porque ela simplesmente vai corrigir um erro jurídico fundamental: restabelecer a crença no Estado Democrático de Direito. E o que é isso? Isso não é um termo abstrato, é um termo muito prático. No Estado Democrático de Direito, a lei é igual para todos. Qualquer pessoa que for processada ou indiciada precisa ter o direito ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa, à proporcionalidade da pena diante da individualização da pena com aquilo que foi cometido. Nada disso foi respeitado neste inquérito do 8 de janeiro. Nós tivemos investigações sigilosas pelo Supremo Tribunal Federal, nós tivemos inquérito por tempo indeterminado, os advogados dessas vítimas não tiveram acesso aos autos, não houve individualização de penas, portanto, foi um processo que violou em todo o sentido o arcabouço do devido processo legal. E aí o que acontece? Começa a cair a ficha de pessoas sensatas, tanto no governo como no mundo político, de que a desproporcionalidade das penas, no fundo, fere tudo isso que eu acabei de mencionar. Fere a individualização da pena, fere o acesso ao devido processo legal e o direito à ampla defesa. E a manifestação do ex-presidente Michel Temer, ela é muito importante neste momento. Por quê? Porque Michel Temer não é apenas um ex-presidente da República. Michel Temer é um exímio professor de direito constitucional. Aliás, sua vida foi na academia durante muito tempo como professor de direito constitucional. Ele conhece profundamente o texto constitucional e sabe que as garantias individuais, aquelas da cláusula pétrea da Constituição, foram violadas neste processo. Portanto, a anistia vai restabelecer a confiança no devido processo legal e acabar com uma enorme distorção na desproporcionalidade das penas a pessoas que sequer invadiram os prédios públicos e permaneceram apenas nas praças. Esse é um ponto interessante que o Dávila traz. Daqui a pouco a gente vai entender exatamente de que forma o delegado Palumbo e também o Roberto Mota pensam sobre essas muitas manifestações, mas eu acho que o Mota já está disponível, né? Chamar o Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você, vários temas importantes na abertura desta semana. A gente, nas últimas, provavelmente 2 semanas, pudemos acompanhar a manifestação de várias figuras importantes a respeito das condenações daqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Agora, mais uma figura importante que a gente precisa destacar, ex-presidente Michel Temer defendendo a anistia, mas não a exclusão, a suspensão das
condenações que foram realizadas até aqui. Ele defende uma anistia parcial, pelo menos a revisão das penas, para diminuir as penas impostas. Por exemplo, pessoas que nem entraram nos prédios públicos, algumas receberam penas de 17 anos. E ele entende que sim, a revisão das penas poderia, inclusive, pacificar o país. Mota, bem-vindo mais uma vez. O presidente Temer, salvo engano, é professor de direito constitucional, então ele tem muita autoridade para falar sobre esse assunto. Boa noite para você, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Agora, eu, como cidadão, como engenheiro, como leigo, eu me pergunto, processos com tantos defeitos assim como esses que o Dávila descreveu, pessoas que nem estavam na manifestação sendo condenadas a penas inexplicáveis, me parece, como eu já disse aqui, que esses processos deveriam ser anulados, porque sofrem de falhas insanáveis. Agora, se o presidente Temer acha a anistia uma boa ideia, então é melhor pensar com cuidado no assunto. Talvez a anistia seja uma solução de compromisso. Só que ela não pode demorar muito, ou então o efeito de pacificação vai ser nenhum. Pois é, esse é um tema importante. Esse aspecto a gente precisa, inclusive, analisar e discutir com os nossos comentaristas. Eu vou voltar com o Dávila. Dávila é importante, né? Porque Michel Temer, ex-presidente da República, como você bem disse, professor de direito constitucional, poucos entendem tanto da Constituição do país quanto Michel Temer. Agora, ele não fala na extinção das penas, né? Fala numa redução ou num ajuste nas penas que foram impostas aos manifestantes. Enfim, seria possivelmente uma redução substancial se você extinguisse alguns crimes cometidos por essas pessoas, pelo menos no entendimento da Suprema Corte Brasileira. Você acha que também seria uma alternativa esse tipo de ajuste para facilitar a tramitação, inclusive, de um PL da anistia, se ao invés dos deputados fizerem a seguinte proposta, elimina todo e qualquer tipo de condenação, eles propuserem, não, na verdade, nós vamos retirar alguns crimes, como, por exemplo, abolição do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado, e mantiverem crimes como depredação do patrimônio público, compreende? Caniato, primeiro, o professor e aí ex-presidente Michel Temer fez uma manifestação muito importante, não só neste ponto que você se refere, que é a dosimetria, que é a desproporcionalidade das penas aos atos praticados quando se individualiza a pena, mas ele disse um ponto muito importante que nós cansamos de repetir nos pingos nos is. E acabar com o Estado Democrático de Direito significa um golpe de Estado organizado com as Forças Armadas, onde há o envolvimento das Forças Armadas. É preciso ter armas para depor alguém no poder. Não há nenhum indício que houve isso. Portanto, prender pessoas e condená-las a 17 anos de prisão com este argumento de abolição do Estado Democrático de Direito carece de provas, porque não há nenhuma prova de que houve uma manifestação, uma mobilização militar para depor o presidente recém-empossado. Então, só nisso, se as penas que foram dadas a essas pessoas tinha esse pressuposto para condená-las a tanto tempo de cadeia, é óbvio que não faz o menor sentido, porque não houve nenhuma prova cabal de que houve uma movimentação militar para derrubar o Estado Democrático de Direito. O segundo ponto, então, esse é fundamental, o Mota traz uma questão aqui, que é o segundo ponto, que é muito importante. Na verdade, quando há um processo que desrespeita as regras do devido processo legal, deveria ter uma revisão do ponto de vista das penas da justiça e libertar essas pessoas. Mas como não houve ainda um retrocesso da justiça nesse sentido de rever penas, a saída é um processo político. E o processo político é a anistia. A anistia é, sim, um processo político para consertar uma injustiça cometida pelo Poder Judiciário que não teve a grandeza e a coragem de rever a sua atitude.
Pois é, vou voltar com o Roberto Mota, porque também tem um outro aspecto que a gente precisa trazer, né, Mota? Muitas pessoas, por mais que defendam o avanço do PL da anistia, tem 1000 modelagens, ou pelo menos 3 ou 4 formatos que a gente pôde acompanhar nos últimos dias, propostas que vêm sendo aventadas, também tem quem diga, olha, ainda que isso venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional, é grande a chance, não seria incomum observar algum partido ajuizando isso junto à Suprema Corte, e a Suprema Corte, sob o argumento de que há algum entendimento do Congresso pode ser encarado como inconstitucional, a aprovação seria inconstitucional, ou seja, o STF derrubando uma decisão do Congresso Nacional. E a gente já pôde observar ao longo dos últimos anos manifestações do STF nesse sentido, né? E por essa razão que a gente tem acompanhado justamente tantas discussões a respeito de interferência entre os poderes. Eu acho que há duas questões aí distintas, Caniato. Uma é a questão da separação e da independência dos poderes, que está muito mal resolvida no Brasil de hoje. Políticos, autoridades não eleitas deixaram que essa situação fugisse do controle. Eu não sei qual é o remédio para colocar tudo de volta na normalidade, mas essa normalidade precisa retornar. A outra questão é essa dos processos, como o Dávila, usar a expressão que o Dávila usou, injustiças cometidas pela justiça. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que nessa questão dos presos de 8 de janeiro, das pessoas que foram condenadas, julgadas, usando parâmetros que fogem à normalidade do que se chama de Estado Democrático de Direito, sem dúvida nenhuma, a solução ideal seria a anulação desses processos. Se declarar que esses processos, por alguma razão, são considerados nulos e foram extintos. Não é incomum tribunais voltarem atrás em decisões que eles mesmos tomaram. Se eu não me engano, foi ano passado ou ano retrasado, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que uma decisão que ela mesma tinha tomado em 1973, quando declarou que o aborto era um direito constitucional americano, ela voltou atrás. Ela disse que aquela decisão de 1973 foi uma decisão errada, equivocada, e ela está revogada. Eu acho que esse seria verdadeiramente o caminho da pacificação. Um caminho, uma medida que garante que não vai haver nenhuma surpresa mais na frente. Vai chamar o delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você, excelente semana. As manifestações do ex-presidente Michel Temer, avaliando, claro, o cenário, a situação do país, e ele entende ser necessária a revisão das penas daquelas pessoas que foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro, principalmente para aqueles que nem entraram nos prédios, que não participaram dos atos de vandalismo, enfim, algo que é defendido também por vários juristas. Como observa esse movimento de várias pessoas públicas se manifestando nesse sentido de revisão de pena a favor da anistia? Boa noite, Caniato, meus colegas de bancada, toda a nossa querida audiência. Eu concordo com o ex-presidente Temer, ele está correto, corretíssimo. Quem tem um pouquinho de bom senso entende que não foram razoáveis algumas penas aplicadas. Por exemplo, você dar uma pena de 17 anos para uma senhora que passa o batom numa estátua que sequer está dentro do Congresso ou de qualquer instituição, me parece um pouco absurdo, fora do normal. Enquanto isso, a gente vê criminosos aqui no Brasil, faccionados, saindo pela porta da frente. O que vai pacificar também o país são os políticos pararem com essa briga infindável de direita e esquerda, que é o que mais se vê no Congresso Nacional. Do lado direito ficam os políticos da direita falando mal da esquerda e do lado esquerdo ficam os políticos da esquerda falando mal da direita. E é literalmente assim, é separado. Direita fica do lado direito, esquerda do lado esquerdo. Iria ajudar muito se esses políticos se preocupassem mais com o país. Enquanto fica essa briga interminável de direita e esquerda, tem alguém nesse exato momento morrendo numa fila de hospital
por falta de atendimento, por falta de remédio, por falta de medicação, por falta de cirurgia. Mas concordo com o presidente Temer, sim. Nós temos que analisar caso a caso. E me parece que algumas penas foram absurdas e não condiz com as regras do direito atual, aonde o princípio da individualização da pena deve ser respeitado. O que é isso? As pessoas devem ser julgadas pelos seus atos. Então, se uma mulher passou um batom numa estátua, no máximo, mas chutando muito alto, ela deveria responder por dano. Mesmo porque, com uma água, com um pano, é facilmente limpada uma estátua. Mas tudo bem, que responda por dano. Que não pegue uma pena de 17 anos, porque isso não é razoável. Pois é, voltar com o Dávila, porque eu acho que tem alguns elementos importantes aí, né, Dávila? Quando o delegado Palumbo traz esses exemplos da necessidade de individualização das penas, eu acho que a gente tem alguns exemplos que vocês trazem semanalmente. O caso da cabeleireira, né, que acabou sendo condenada a 17 anos de prisão, ela que pichou ou escreveu uma frase em uma estátua em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, mas também há outros exemplos que a gente poderia destacar aqui. Quais são os gargalos? Eu acho que as grandes dificuldades quando a gente olha para as condenações e que possivelmente serviriam de argumento para pleitear uma revisão ou até uma anistia total ou exclusão das próprias penas. A resposta, Caniato, está nas bocas dos experientes políticos e constitucionalistas do presidente Michel Temer, do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e do ministro que nós tivemos, o ministro da Defesa. Então, os três disseram que há absoluta distorção entre determinadas penas e os atos cometidos. Como bem lembrou o Palumbo, a individualização, ou seja, foram penas descabidas. Por quê? Porque não houve julgamento individual. Fizeram aquele julgamento coletivo, colocaram todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco e começaram a dar pena de 17 anos. Isso é um absurdo. Isso viola o direito fundamental de qualquer cidadão brasileiro, garantido pela Constituição brasileira e por uma cláusula pétrea. Agora, como o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, comete tamanha barbaridade. Por isso, esse processo deveria ser revisto pela Suprema Corte. Mas como a Suprema Corte não se mexe em relação aos absurdos cometidos, o que acontece é a classe política se mobilizando em torno de uma anistia para, por meio de uma decisão política, resolver um problema que caberia única e exclusivamente ao Poder Judiciário. Infelizmente, isto é a pior das escolhas. A melhor das escolhas é o reconhecimento do Poder Judiciário, das falhas que foram cometidas no processo e recuar. Isso sim mostraria um judiciário que é humano, aliás, são seres humanos, e seres humanos cometem erros. E erro está também na sua capacidade de reconhecê-los e voltar e recuar e tomar uma outra postura. Isso não é o que está acontecendo. Então, é a política que vai resolver esta barbaridade cometida pelo judiciário. Pois é, Dávila lembrou bem, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, né? Michel Temer, ex-presidente, José Múcio Monteiro, né? Que é alguém mais desconectado dos grupos mais conservadores do que José Múcio Monteiro, que faz parte do governo federal, sinalizou justamente nesse sentido. Agora, faltou também lembrar de Hugo Mota, né? O Hugo Mota, novo presidente da Câmara Federal, há 2 semanas concedeu uma entrevista para uma emissora de seu estado, na Paraíba, dizendo justamente isso, que aconteceu lá, nas palavras dele, ou ele falou baderno, ou algazarra, alguma coisa do tipo, ou atos de depredação, mas na avaliação dele não teria sido uma tentativa de golpe de Estado, né? E eu quero justamente perguntar para o delegado Palumbo, depois eu passo para o Mota, mas delegado, qual é o clima entre os deputados? Ainda que os trabalhos não tenham sido recomeçados em 100%, qual é a situação, a percepção dos deputados? Temos um grupo talvez mais à direita que sinalize a favor da aprovação da anistia, mas e os de centro e centro-esquerda, de esquerda? Há algum tipo de entendimento nesse sentido? O PL da anistia pode avançar? Caniato, a direita é completamente favorável ao projeto da anistia, eu confesso que eu também sou. A esquerda é contrária e o centro está ali, em cima do muro, com alguns deputados a favor, outros contra, outros sequer se manifestam, mas a gente tem que lembrar, sem a ajuda do centrão,
nenhum projeto vai prosperar. Nem da direita e nem da esquerda e muito menos do governo federal. Se o governo federal mandar algum projeto para casa, ele não será aprovado se não tiver a anuência do Centrão e dos principais partidos que compõem o Centrão. Então, agora, tem ganhado força. A declaração do ex-presidente é muito importante. Afinal de contas, ele é um excelente jurista, ele é um constitucionalista muito bem respeitado, gabaritado. A própria declaração do atual presidente Hugo Motta também vem corroborando essa tese de que foi um absurdo, foi uma aberração jurídica. Nós não podemos compactuar com injustiça. E o que aconteceu ali com algumas pessoas sendo julgadas como tentativa de golpe de Estado, porque fizeram arruaça, porque quebraram, porque depredaram, não que eles não tenham que responder, tem que responder sim, mas de acordo com os seus atos, de acordo com o que eles fizeram, e não de acordo com uma teoria que não se sustenta, infelizmente. Só que isso está no último grau de jurisdição do Poder Judiciário. E agora vai se recorrer para quem, se são eles mesmos que julgam, Paniato? Pois é, mas Mota, a depender de como isso avança no Congresso Nacional, né, os recados que forem dados por deputados e senadores, eu acho que tem um peso importante, um peso diferente, inclusive uma sinalização da própria Suprema Corte, né, para a população brasileira, dependendo de como isso é aprovado e os debates que forem implementados durante esse processo, forem sacramentados ali, as defesas que foram feitas, a gente vai poder acompanhar um processo que, como você bem disse, ele vai poder alterar a ordem das coisas e, inclusive, aquilo que muitos projetam agora, talvez nem se concretize depois, esses palpites e essas apostas. Se ele for aprovado, talvez ele caia lá na frente. Talvez não. Caniato, eu sou cético em relação a tudo e eu confesso que eu fico muito confuso. Eu gostaria de compartilhar do otimismo do Dávila, mas cada vez, quanto mais essa situação avança, mais eu fico pessimista e confuso. Deixa eu ver se eu entendi. A Suprema Corte do país tomou uma decisão que muita gente diz, não foi uma decisão, na verdade foram várias, que muita gente diz que violou preceitos básicos do direito e da própria Constituição. E aí os políticos do país que estão apontando a necessidade de corrigir o ato da Suprema Corte. E aí os políticos que vão fazer uma correção, mas cruza o dedo na esperança de que a Suprema Corte não tome outra decisão desfazendo a decisão dos políticos. Me desculpe, isso aí está uma confusão medonha. A probabilidade disso dar em alguma coisa certa e positiva, permanente, sustentável, para mim, é zero. Pois é, mas o ceticismo do Mota é de muita gente e as dúvidas que o Mota tem, várias pessoas têm, né, Dávila? Não existe uma instância superior, né? Não existe o Supremo. Não dá para você subir o processo para uma outra corte. E aí, se aprovar no Congresso, se esse PL avança e alguma sigla acaba ajuizando na Suprema Corte, quais podem ser os caminhos? O grande filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia que o homem é ele e as suas circunstâncias. E o meu otimismo é que as circunstâncias estão mudando. Quando você tem membros do governo apontando para a ausência de dosimetria em penas, quando você tem um ex-presidente da República, aliás, amigo de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, também apontando para essa questão da desproporcionalidade de penas, quando você começa a ter um certo consenso na política, isso forma algo que é uma proteção do sistema contra a escalada do radicalismo. Ou seja, o custo de uma Suprema Corte hoje passar por cima do Congresso Nacional, declarar inconstitucional uma anistia que conta com apoio de membros do próprio governo, de pessoas importantes do judiciário, algumas vozes dissidentes do próprio Poder Judiciário e até da Suprema Corte. Começa a ficar muito caro. Esse é o poder que eu acredito, é um poder de autocontenção, porque começa a se criar um consenso
suprapartidário, aliás, até de certa forma supra-ideológico, em torno dos absurdos que foram cometidos. E quando isso ocorre, isso não é raro na política, precisa ser em ocasiões muito especiais. Custa cada vez mais caro você enfrentar todo o sistema com uma postura, vamos dizer assim, xiita em relação a algo que se tornou um consenso na sociedade. Então, a meu ver, não é que é um otimismo infundado, é um otimismo baseado na história. Cada vez que cria esse consenso em torno de determinados assuntos, é assim que avançam. Aliás, reformas no Brasil só avançaram porque houve esse consenso. Reforma tributária, reforma trabalhista, teto do gasto, tudo isso só ocorre depois de tecer um consenso mínimo entre uma maioria substancial. E eu acho que é isso que está acontecendo com a anistia. Ninguém mais tem medo de apontar o dedo para os absurdos que ocorreram nesse processo. Isso há alguns meses atrás, Caniato, quando nós comentávamos aqui nos Pingos nos Is, nós éramos uma espécie de voz isolada, ficava todo mundo com medo, com medo que o dia seguinte iam caçar o nosso direito de falar, que iam entrar nas nossas mídias sociais e proibir todo mundo de se manifestar nas mídias sociais. Havia muito temor, mas hoje não, hoje há um consenso. E eu entendo que o consenso na democracia é algo fundamental para evitar o abuso ou a parcialidade de um poder para se sobrepor aos outros. Pois é, não sei se há consenso, mas pelo menos o grupo que defende uma revisão, né, delegado Palumbo, ele cresce a cada dia. São figuras notáveis, pessoas importantes, formadores de opinião, figuras oriundas da política brasileira que naturalmente precisam ser ouvidas, caso do ex-presidente Michel Temer. Agora, delegado Palumbo, quando se fala em pacificação, a gente não pode e não deve também esperar que o tal do processo de contenção dos poderes comece justamente aí, porque muito se prega, né, a contenção entre os poderes, porque a gente discutia até ontem a invasão, né, ou usurpar a prerrogativa do poder alheio. Agora a gente precisa também olhar para a necessidade de contenção dos poderes. Bom, se querem anistia, se querem pacificação, alguém vai precisar ceder. Algum poder vai precisar ceder, delegado Palumbo. Exatamente, né? É o freio e contrapeso, né? Os poderes deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Um poder jamais deveria se sobressair sobre os outros. Mas, como bem disse, acho que foi o colega Mota, né, se um poder está com medo do outro rever a decisão ou a lei, aí fica quase que impossível, porque, na verdade, sejamos francos, tudo que o Congresso Nacional faz, através de seus deputados e senadores, se tem algum partido político que não gosta, ele entra com uma ação e, por vezes, o judiciário muda tudo. É exatamente isso que acontece. O judiciário, com todo o respeito que eu tenho pela instituição, ele está extrapolando os limites da lei. Eles estão se metendo em assuntos que não lhe cabem. Eu posso citar alguns exemplos práticos. Por exemplo, o muro que foi construído aqui na Cracolândia pelo prefeito, que, na verdade, ele não separa absolutamente ninguém. As pessoas podem entrar e podem sair a hora que eles quiserem na rua onde estão lá os usuários de droga. Aí um partido político, são sempre os mesmos, entra na justiça e o Supremo resolve dar uma decisão. Quando, ao meu ver, deveria falar, olha, isso não é assunto para o Poder Judiciário nessa instância. Nós estamos aqui para ver assuntos constitucionais e não assuntos de uma cidade sobre um prefeito que resolveu construir um muro. Ou seja, um poder está extrapolando todos os limites da razoabilidade. Nós temos que respeitar as instituições, mas também não podemos deixar que isso aconteça. Quem poderia fazer este freio? O Senado Federal. Cabe ao Senado Federal dar este freio. Não adianta ficar cobrando deputado, prefeito, governador. Por quê? Porque constitucionalmente o único poder que pode, quer dizer, o único político que pode, os políticos que podem fazer alguma coisa são os senadores através de um impeachment. E quando você extrapola os limites da lei, quando você passa dos limites da lei, já é caso de impeachment. Ocorre que a maioria dos senadores não querem fazer isso. Não se sabe por quê, quer dizer, a gente até sabe por que eles não querem fazer isso. E aí fica essa briga interminável entre direita e esquerda.
Esse é um bom ponto, a gente vai tratar também, mas eu queria só compartilhar, viu, Mota, a mensagem do Ricardo Dias, porque ele cita você, inclusive. Ele falou: sou cético como Mota. O meu ceticismo é explicado quando eu olho para os julgamentos sobre aborto, marco temporal e porte de drogas. Tá aí, bem lembrado. Quer comentar, Mota? Quero. Estado de Direito não depende de consenso. Estado de Direito não é assim, junta nós 4 aqui, olha, todos nós vamos concordar que a partir de amanhã, por exemplo, usar cocaína está liberado. Consenso, vamos em frente. Não é assim que funciona o Estado de Direito. O que caracteriza o Estado de Direito é a obediência às leis. E a lei maior é a Constituição. Se você tem uma situação onde as leis e a Constituição foram flagrantemente desobedecidas, você precisa de um consenso de políticos para fazer com que a lei seja obedecida. Assim, desculpe, eu não sou jurista, eu sou leigo, para mim isso não faz o menor sentido. Então vamos criar um conselho para orientar os tribunais. Quando eles tomarem uma decisão, a gente chama os políticos e eles examinam, dão opinião, essa decisão foi boa, não foi? Isso não deveria ser necessário. Se é necessário, tem alguma coisa muito errada. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: muito bem, formou-se o consenso, vamos supor que essa pressão de alguma forma funcione, aí o Congresso passa uma anistia, a anistia não é de alguma forma neutralizada, ela vai para frente. Solucionado esse episódio. E o próximo? Quanto tempo vai demorar para que aconteça alguma coisa semelhante à que aconteceu agora? Essa é a pergunta. O nosso espectador deu exemplos excelentes. Coisas que não são questões do judiciário, são resolvidas à revelia do Congresso Nacional e fica por isso mesmo. E promete-se mais. Eu não acho que um consenso, que aliás veio muito tarde, eu desconfio dessas coisas. Como o Dávila disse, coisas que a gente já diz aqui há 1 ano. De repente, os políticos devem ter comido alguma coisa diferente no café da manhã, acordaram e passaram a concordar com os pingos nos is. Daqui a pouco substitui a gente, né? Traz pessoas do governo, botam aqui, porque elas estão dizendo as coisas que a gente diz há 1 ano. Me desculpem. Muita coisa acontecendo rápido demais, sem uma boa explicação. Quer trazer o seu ponto de vista, Dávila, sobre ter consenso ou não? Porque o X da questão também é a maneira como algumas cortes acabam interpretando a Carta Magna, né? A Constituição do país também, né? Não, o Mota está coberto de razão. Esses exemplos citados mostram como o judiciário vem adentrando ao poder executivo e legislativo, porque no caso bem citado pelo Palumbo, é o poder judiciário interferindo numa decisão do poder executivo municipal e nos casos mencionados pelo nosso ouvinte, adentrando na seara do legislativo. É ele que tem o poder de fazer as leis e fazer cumprir as leis. E o Supremo viola isso. Então, esse ativismo do judiciário só tem um jeito, é a autocontenção. É o judiciário, como bem mencionou o Palumbo, simplesmente falar o seguinte: esse caso não nos compete. Isso aí é algo de atribuição exclusiva do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É isso que deveria estar acontecendo. Agora, o Mota tem razão. Quando isso não acontece, o que é o consenso? É utilizar o peso e o contrapeso da Constituição para se contrapor à decisão de um outro poder. É isso que serve. Isso acontece na história de todos os países, inclusive no Brasil, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, muito. A história dos Estados Unidos é marcada por esses episódios de contrapeso quando um adentra ao poder do outro. Agora, o que precisa ter é o bom senso para uma hora parar essa história, porque senão você tem a ruptura do regime democrático. É o que você falou. O Mota disse uma coisa muito correta, assim: ou nós acreditamos no império da lei, ou nós acreditamos no voluntarismo de quem interpreta a lei. Isso não é democracia, isso é autocracia, isso é outro regime. E a gente não pode deixar que a nossa democracia
a lei seja esquecida ou seja interpretada de acordo com a visão particular de um membro do Supremo Tribunal Federal ou de um juiz de primeira instância, né? Então, assim, isso não pode acontecer, porque se você tem isso de maneira frequente, o que acontece é que acaba corroendo a credibilidade das instituições democráticas. Aí as pessoas querem um outro regime que não é esse. Então, eu entendo que o consenso é fundamental para acionar esses freios e contrapesos, para rever decisões de outro poder e fazer com que se restabeleça a paz. Agora, se há uma escalada, aí é muito difícil manter uma democracia viva. Pois é, sempre tem, né, os projetos indesejáveis para o judiciário e muitas vezes quando a gente debate isso aqui, sempre levantamos as possibilidades desses projetos serem pautados. Mas tem